bota a cabecinha pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Off the King, the Power, the Master! Olá, meus anjinhos! Bom dia! Está começando mais um programa Rolê Sério amanhã desta quarta-feira, dia 7 de maio de 2025. São 11 horas e 32 minutos. Estamos ao vivo nos canais do ICL Notícias, nos canais de Eduardo Moreira, nas redes sociais para o Brasil e para o universo conhecido, na TV aberta para Pop TV para o Rio Grande do Sul. Que mais? No Spotify, inclusive, ontem, teve gente elogiando, dizendo que ouve o Rolê Sério como podcast. Estamos no Spotify como podcast lá, podcast em vídeo, né? Videocast. E também você que está assistindo esse programa na reprise, às 4 horas da tarde, antes do ICL Calvo e Criança. Estamos começando mais um programa. Hoje, programa normal, hoje sem julgamento no STF, hoje nossa programação normal, no programa de hoje falando sobre o BBV, o Big Brother Vaticano, começando o conclave para escolher o próximo Papa. Será um Papa africano? Será um Papa italiano? Será um Papa asiático? Será o Papa Capim da Turma da Mônica? Não sabemos. Ele ficou tão excitado. Mas em breve sairá chá de revelação do Papa, sairá a fumacinha da Capela Sistina e saberemos quem é o próximo Papa. Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé, nós descobriremos muito em breve. Vamos falar também sobre o acidente no metrô. Uma pessoa morreu esmagada entre as duas portas. A porta da plataforma e a porta do trem. Na linha que eu pego para vir trabalhar, na linha Lilás, aqui em São Paulo, do metrô. Então vamos falar sobre esse acidente terrível ontem aqui em São Paulo, durante a manhã. Vamos falar também ainda sobre Gaga Cabana, né? Eu não falei sobre Gaga Cabana aqui nesses dias que eu estava aqui no série. E vamos falar também, hoje teremos uma entrevista imperdível com... Você acredita que Malafaia virá neste programa, Vitão? Você acredita nisso? Não acredito, William. Sério? Que loucura. Malafaia. O tá atingindo outros níveis, né? Outro patamar. Vamos receber Dorinaldo Malafaia, deputado do PDT do Amapá. Sabe qual é o parentesco dele com o Silas Malafaia, Vitão? Qual? Nenhum, é só o mesmo sobrenome, mas ele estará aqui para falar sobre um projeto importante, tempo de tela para criança e adolescente e, claro, sobre as tretas do PDT. Bom dia, Vitão, tudo bem com você? Bom dia, eu tô bem, me recuperando ainda do Gaga Cabana, tô dodói ainda. Dá pra ver a sua lá. vozinha meio anasalada. Tá difícil, tá difícil. É o Gaga1N1, realmente. Isso. Nessa quarta-feira, William, trouxe uma indicação aqui de... Acho que é um reality show, não sei dizer exatamente o que é. Que é o Aeroporto Área Restrita. Você já assistiu? Acho que não é reality show, acho que é meio documentário, não sei entender esses direito. programas que é tipo documentário, assim. Mas é muito bom, acompanha os funcionários da Receita Federal que trabalham nos aeroportos e eles ficam vendo quem que vai trazer droga, quem não traz droga. É super divertido ver a galera achando que vai conseguir entrar com 15 quilos de cocaína em Guarulhos. Mas é muito legal, tá disponível no Max, escondido na barriga falsa. Tem um cara que tentou entrar com MD na cueca, sabe, no aeroporto. Mas quanto? Pouquinho, ele tava indo pra um casamento só e aí levou um pouquinho. Mas assim... Um pouquinho eu já levei. Mas aí no aeroporto é chato falar isso ao vivo, né? Um pouquinho eu já levei. Mas é bem divertido, tem os episódios disponíveis no YouTube. E é isso, essa é a minha recomendação de hoje. Bom dia. Muito obrigado, Vitão. E ele veio trabalhar hoje, ele que ontem deu mais uma vez show na transmissão do julgamento, Guga Noblar. Muitos elogios ontem à sua pessoa. Quem te conhece, que te compre, e eu como conheço, compro sempre. Bom dia, meu Guguinha, tudo bem com você? Tudo bom, meu príncipe? Estou aqui de novo, em casa. Ontem eu estava na rua, fazendo rolê direto do STF. Por que tem um notebook no seu colo? Porque tá meio bagunçado aqui na frente, não há
uma posição bacana para deixar o Não é notebook. como se ele tivesse uma mesa atrás, do lado, na frente. Não é como se ele tivesse uma mesa quase 100% ao redor dele. Tipo, tá quase perfeito o ambiente. Mas, como vocês viram, ontem estava no STF me divertindo ali, cobrindo os militares que viraram réus. 5 milicos são réus agora, mais um engenheiro, mais um policial federal, 7 ao todo. Chegou a vez agora do núcleo 3. São 12 que estão no núcleo 3. Dia 20 ou 21 de maio, o ICL vai cobrir de novo. Estarei lá me divertindo. E olha, essa dica do Vitão aí que ele deu, primeiro, depois, quando ele puder, por favor, me explique como que a pessoa foi pega com ele na conta. Queria entender qual foi o vacilo. Pra você tentar evitar, né? Ficou lá. Cachorro, é sempre um cachorro. E se vocês A olharem... gente viu ontem o seu medo ontem. A gente viu o teu medo ontem. Que não tinha cachorro farejador. Ontem tava de relax. Da outra vez tinha e me farejou. E nada encontrou, que foi pra acabar com o mito que rola aí no Brasil. O Só na tua foi bolsa... É que ele não tirou tua bolsa, né? Príncipe, só dizer uma coisa, essa foto aí que mostrou o Vitão do programa, o que tá na frente da foto, o que se destaca mais, o que seria o primeiro ali daquele grupo de auditores que fiscalizam ali a entrada, ele foi quem apreendeu as joias do Bolsonaro. Quando tenta entrar aqui, o ministro com as joias do Bolsonaro e é pego exatamente por aquele agente, aquele cara que fez o flagra das joias surrupiadas. Esse aí da frente. Esse Faria, inclusive. Parabéns, Paulo. Ele é super querido. Herói. Nosso herói. Dito isso, Guga Noblar, Joinha. habemus papam. Mas ainda não, habemos papam até sexta-feira, provavelmente, o conclave começando hoje. Os últimos 2 conclaves duraram 2 dias, né? Então a expectativa é que sexta, sábado, a gente já tem o novo Papa. Mas hoje começou o primeiro capítulo de Conclave. A gente viu o filme, agora é a série, né? O reality show. A primeira votação acontece hoje, são 133 cardeais aptos a votar. Nessa eleição não é maior que vota, Guga, é só menor. Menor de 80 anos. São os que são elegíveis para votar. 133. E quem foi escolhida para ler a oração universal, a missa que abriu o conclave, foi uma brasileira, Guga. A jornalista gaúcha radicada em Roma não é a Ilse Scamparini, é a Andressa Collet. Ela atua como jornalista especializada em assuntos religiosos no Vatican News. Tem vídeo dela falando aí, não? Foto, alguma coisa? Não? Ou tá só no roteiro? Não temos. Tá. Beleza. Ilustra, foi com Deus, né? Não precisa mais, Letícia. Muito bom, parabéns. Só pra comentar. Beleza. A maioria dos cardeais, 80% foi indicada por Francisco, querem um sucessor que siga seu legado. Não sei se é isso aqui, não. Os mais cotados, segundo as bolsas de aposta, aí são o cardeal Pietro Parolin, que é o cardeal, que é o secretário executivo do Vaticano, né? o número 2, o Papa, e o cardeal filipino Luiz Antônio Tagle. Inclusive, o italiano tem uma foto com o Lula, cadê? Esse aí é o Parolin. O Parolin, inclusive, Guga, eu, quase um especialista em Vaticano, li muito sobre isso nos últimos dias. O Parolin, ele é criticado... Eu também vi muito TikTok sobre. Eu também. Não, mas tem vários TikToks bons, inclusive. TikTok, e nem é zoeira, tem um monte de TikTok bem informativo. O Parolin, ele é tipo um diplomata, assim. Ele é criticado porque ele é um burocrata do Vaticano. Nunca foi um bispo em algum lugar, teve uma igreja para cuidar, tinha o dia a dia de pároco. Isso vai meio que de encontro com o que o Papa Francisco tinha feito. O legado do Francisco é uma igreja missionária, né, que vai pregar para as pessoas. O Parolin é o contrário disso, ele é um burocratão, assim. Então, tem gente que diz que, apesar dele ser favorito, ele, por ser da burocracia da cúria, né, da cúpula do Vaticano, ele não seria um sucessor que seguiria o legado do Papa Francisco. A gente tem aí um perfil de 7 cotados, Guga Noblar, das mais diversas casas de aposta, veículos de comunicação que cobrem o Vaticano. Vamos rodar aí
Vamos começar a mostrar os primeiros, Letícia. Ó, esse a gente estava falando, o Pietro Parolin, né? É visto como moderado, isso é uma vantagem para ele. Ótimo é que é BBB Vaticano, é Big Brother Brasil Vaticano. Faz um sentido, mas a Letícia, hoje ela está completamente fora de si ao fazer esse roteiro. É um diplomata, né? Um burocrata do Vaticano, favoritíssimo aí a associação do Papa. Vamos pro próximo, que é dele. Luiz Antônio Tagle, falamos dele, ex-arcebispo de Manila, foi presidente da Caritas Internacional e é conhecido pela defesa dos pobres e dos direitos humanos. Mas, em relação aos LGBT, ele é mais conservador, assim. É conhecido como Papa Francisco da Ásia, é carismático, tira foto rindo, faz umas gracinhas, umas piadinhas. Luiz Antônio Tagle, next. Matteo Zuppi, arcebispo de Bolonha, presidente da Confederação Episcopal Italiana, é tipo a CNBB. Foi enviado especial do Papa na guerra da Ucrânia, defensor de uma igreja aberta, solidária e próxima aos marginalizados. O que mais? Bota aí o próximo. Peter Turkson, esse aí, Guga, pode ser o primeiro Papa negro da era moderna. Eu hoje, inclusive, no N1, falei que não teve Papa africano, aí veio gente me corrigindo no chat, já teve! Aí eu fui ver, porque o meu conhecimento vastíssimo em Vaticano não sabia dessa informação. Teve lá no ano 100, no ano 200, que era que é Papa do Império Romano. Na época que o Guga nasceu. O Guga tava lá, o Guga foi cobrir esse conclave lá, do ano 200. Mas não era, não era moderna, não tivemos papas africanos. A gente só passou, o mundo passou a escolher papa, a ter esse tipo de conclave a partir de 1422, uma coisa dessa. Então, foi 300 anos antes que teve esse papa africano. Não foi uma escolha do conclave, de qualquer jeito. A gente tem aí o Peter Turkson, né, que pode ser o primeiro Papa negro da era moderna, líder em questões de justiça social, ambientalismo e direitos humanos, mas ele é considerado mais conservador, Guga, em relação a alguns pontos importantes. Por exemplo, tem alguns debates que estão rolando no Vaticano sobre LGBT, né, sobre bênção de casais LGBTs, né, na igreja. Eu tô cagando andando pra bênção, não quero nada, mas para algumas pessoas isso é importante. E também sobre as mulheres, sobre você tornar mulheres diaconisas, né, você como que é o nome do verbo? Quando você promove, quando você torna, para tornar as mulheres diaconisas. Tem um nome, tem um ordenar, lembrei o verbo. Você ordenar mulheres, né? Hoje não tem na Igreja Católica. O próximo, ele é mais conservador, o Turkson. Próximo nome, next name. Esse aí, Guga, eu ouvi um vaticanista ontem, lá do Recife, inclusive, o Jean-Marc Aveline, é o arcebispo de Marseille. Ele é nascido na Argélia, né? Por isso que eu falei que podia ter um outro africano, mas aí eles falaram, já teve, da Tunísia, lá no ano 100. Porra. Ele é considerado o mais bergogliano dos bispos franceses, e o Papa Francisco, ele considerava... O que significa bergogliano? Que é igual a Bergoglio, o Papa... É o Papa Francisco. Papa Francisco. Ah, tá. O Jean-Marc Aveline é considerado o sucessor do Papa pelo Papa. Ele via mais identificação. Ele é da Arquidiocese de Marseille, Guga, e ele fala muito sobre a questão dos migrantes, né? Ele, como um francês nascido na Argélia, tem essa questão da migração como uma pauta importante. É muito progressista, ele é mais progressista que o Papa Francisco. Então, se ele for o escolhido... Oi. Todo francês que se destaca é argelino, velho. O Zidane... Vai ver na seleção, o Jean-Marc Aveline... Zidane, argelino, Benzema, argelino, vários craques franceses que se destacam no mundo, argelinos, e em outras áreas também. Agora a gente vê um Papa francês, argelino. Enfim, a Europa só é o que é graças às colônias, inclusive em tudo, até no esporte. Eles só se destacam porque fizeram um monte de colônia no mundo. Se fosse só francês original, não ia se destacar em quase nada. Mas tudo bem, segue assim. Jean-Marc Aveline, também um dos favoritos, inclusive é pouco comentado, mas é um favoritão. Aí o Leonardo
Steiner, que é um brasileiro, o primeiro cardeal da Amazônia brasileira, arcebispo de Manaus. Ele é considerado também um favorito por algumas revistas especializadas europeias sobre o Vaticano, porque ele traz a pauta do meio ambiente, a pauta ambiental, que é uma pauta importante, era uma pauta importante para o Papa Francisco, e também tem tornado uma pauta importante para o Vaticano. Então ele daria continuidade aí, mas tem gente que diz que não tem 2 papas seguidos do mesmo continente, mas teve aí 300 italianos seguidos, um seguido do outro, por que não pode ter um argentino brasileiro? Enfim. Nós temos. Acabou ou tem mais, Léticia? O Sérgio da Rocha. E o Sérgio da Rocha também é considerado, também já foi citado aí em alguns lugares, o arcebispo de Salvador. Ele é doutor em teologia moral e é da CNBB, né? Claro. Defensor do trabalho missionário e da igreja nas periferias. Então o Sérgio da Rocha também é considerado um favorito aí o papado, Guga Noblar. Quem é o seu favorito, Guga Noblar? Inclusive, temos aqui os horários das fumaças. Que hora vai sair fumacinha, Guga Noblar? Por volta das sorriso agora. Por volta das 14 horas, aí vai ter 5h30 da manhã, 7, meio-dia e meia e 2 da tarde. Infelizmente, não vai ter 4h20, Guga. Só aí na sua casa que vai ter 4h20. Não faz sentido. A fumaça no mundo inteiro, ela sai no mesmo horário, 4h20. Eu não estou entendendo esse vacilo aí do Vaticano, mas eu estou muito curioso, de fato. Ficarei de olho nesse conclave. Será que vai durar vários dias ou 2, 3 dias apenas? Veremos. O favorito, eu conversei ontem com também um vaticanista, o Rudy Assunção, que é doutor em sociologia, pós-doutor em teologia, ele é muito conceituado também. E aí, para ele aponta como os favoritos. Ele deu um de cada tipo, do progressista ao conservador. Ele acha que pode ter um de cada tipo ali que é favorito. E aí, entre os progressistas, seria o Pietro Parolin mesmo, né, o italiano. E o Luiz, ele acha até que o Luiz Antônio Tagle, das Filipinas, país que foi colônia da Espanha, por isso esse nome dele, inclusive, que a gente acha tão comum aqui, né, no Brasil, Luiz Antônio, ele é o favorito, na opinião do Rudy Assunção, é mais o Luiz Antônio Tagle do que o Pietro Parolin. Só que ele também coloca na jogada o Peter Erdős, que é o húngaro. O húngaro, que é ultraconservador. Esse é o pior. O pior possível é o Peter Erdős, e também tem chance. E inclusive o Pizzaballa, que é um israelense italiano, ele também é um dos que o Rudy Assunção aponta como favoritos. Então, indo na opinião de um cara que manja, estamos entre esses nomes. E já digo aí, para Maria Helena Schweitzer, para o Jota, para Denise Domingues, todos que estão aí apostando nas casas de bets, o Nelo DVN, a Fabiana Ferrarese, o Bad Dog, a Gata Progressista, a Beatriz Souza e a Beta Maia, e a Sandra Hortal. Apostem no Tagle. Apostem no Tagle, tem grandes chances. Não apostem em nada, que apostas matam. O ICL tem uma campanha. Não apostem em lugar nenhum. As opiniões de Guga Noblar, não, viu, o Helga Simões, minha diretora, não condizem com as opiniões de William De Luca. São só dele. Por favor, né? Claro que a casa de aposta que coloca você para apostar em papo é de um mau gosto inacreditável. Eu sei que está acontecendo isso, mas nas apostas que você fará com seus coleguinhas, você pode inclusive apostar fumacinha com seus coleguinhas, aí sim, Luiz Antônio Tagle, estamos com Tagle. O César Augusto pediu para você mandar um abraço aí no chat. Cadê Cezinha? César Augusto, e ele trouxe algum primo hoje? Trouxe César o tio Augusto. dele. O tio dele tá na área, deixa eu ver se eu achei. A Alba Evaristo tá aqui também. A Alba Evaristo tá todo dia aqui. A Iranem Zueldo Araújo também tá na área. Eu não achei o nosso querido César Augusto, mas de qualquer jeito eu sei que ele tá aqui todo dia. O camarada Victor tá aqui também. Ó, Guga, Guga, manda um abraço pro meu tio lá da Índia. O Engu Litudo. Engu Litudo. Grande Engu. Um abraço. O que eu gosto do Guga é que ele lê de novo, aí ele lê mais uma vez e lê outra vez até conseguir conectar o. Eu gosto muito disso. É o cara. O Felipe Santiago pediu um abraço pra você. O Nelo DVN, direto de Jabatiúma, Minas Gerais. Saudades, faz tempo que eu não vou em Jabatiúma.
O Sandro Hortal dizendo, conte conosco nessa aposta. Não pode apostar! A empresa não gosta. A Anne von der Wusch gostou do meu papo, Papa Capim. A Rosália Pinho falou que já apostou, não pode. Que isso? Isso aqui eu não posso ler, não. O Rodrigo Araújo falou que eu era próximo do Vitor Orbán. O Nela Deveni falou Guga Tigrinho. A Gata Progressista falou que vai apostar na italiana. Tem o Pizzaballa também, que a gente não falou do Pizzaballa, mas que também é um ótimo nome. Seria genial ter o Pizzaballa como papa, porque seria um nome bom pra gente falar. Pizzaballa. Ai. O nome é carismático, né? É bom. O nosso convidado já tá aí já, Lécia? Tá testando. Tá testando. Há quanto tempo tá testando? Já avisa aí se der certo. Deixa eu aproveitar então, Guga, para chamar a nossa pós-graduação do ICL. Abriu mais uma turma, Guga Noblar. Você aí, que é meio burrão, que nem eu. O que eu fiz? Guga, eu sou burrão. Admito que sou burrão. Fiz o quê? Fui estudar. Eu sou aluno da pós-graduação do ICL. Estou lá na primeira turma, um dos quase 4 mil alunos, mais de 4 mil alunos da primeira turma da pós-graduação. Já terminei a primeira disciplina do professor, do nosso professor de História aqui do ICL. Só falta entregar o trabalho, eu vou fazer um chat GPT, mando, viu, professor? Mentira. E agora você que não se inscreveu na primeira turma pode se inscrever na segunda, do curso Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. Você vai assistir, se você quiser ter um gostinho de como é, a aula magma do professor Gessé Souza, junto com o Eduardo Moreira, vai ser no dia 15 de maio, mais conhecido popularmente como não nessa quinta-feira, a outra, às 8 horas da noite, com o coordenador do curso, o professor Gessé Souza, o maior sociólogo brasileiro do século XXI, uma das mentes mais brilhantes do ICL, o professor Xavier do ICL, ao vivo, 8 horas da noite, aula magma, online, gratuito, para você já ter o gostinho, aula maganha, para você sentir como é a pós-graduação. Eu dou o meu depoimento, é muito bom, assim, eu já fiz outras pós-graduações online, essa é 100% online, 100% digital. Não vi nenhuma que tivesse tanto conteúdo, tantas aulas, tanto material de apoio. E se você, assim como eu, quer fazer a pós-graduação do ICL, Guga Noblar, que link você se inscreve para assistir a aula maganha do nosso ICL e também poder, mais para frente, fazer a pós-graduação junto com a gente. Não vai perder essa moral e essa chance com o nosso querido Gessé. Entrem lá todos no roleicl.com.br, roleicl.com.br, e eu espero que Rosalia Pinho, Gaia Psyche, Luciene Lima, Felipe Santiago, Ciro Luiz e também a Thaís Vaz, todos entrem agora lá no roleicl.com.br, roleicl.com.br. Dá tempo de entrar a Gladys Garcia, que está aqui todo dia, a Elizabeth Campos, o João Veiga, dá tempo de entrar também, quem mais? Você, Marcos Campos, entre agora no roleicl.com.br, roleicl.com.br. O Felipe Santiago está perguntando, por que eu falei aula magma? Por que eu falei aula magma, Guga Noblar? Porque é o jeito rolezeiro. Não, é o jeito do Guga Noblar de falar. O Guga Noblar foi chamar, falou, não, vamos assistir a aula magma. E aí, desde então, nós chamamos a aula magna de aula magma, graças a Gustavo Scatrucci. Gustavo Sami Scatrucci Noblar. Graças a ele. Falamos aula magma. Eu vou ser o primeiro no programa. Nós temos aí o nosso convidado? Tá conectando, qualquer momento. Mas e aí não... Vem aí. Em que momento do programa? Então vamos chamar uma acertada de notícias. Gustavo Scatrucci, nós temos na nossa macetada de notícias, eu vou deixar o segundo tema para quando o convidado entrar, na sequência,
Mas eu quero falar primeiro sobre a morte do passageiro na linha Lilás aqui do metrô. Tipo, você viu que história maluca, Guga? É a linha que eu pego para vir trabalhar, inclusive. Eu moro lá na Zona Sul de São Paulo, moro em Santo Amaro, e eu pego a linha Lilás ali perto... Playboy. A Zona Sul de São Paulo é Playboy? Santo Amaro? Porra! Tá Santo Amaro errado, hein? E aí, nessa linha ontem, Guga, um passageiro ficou preso entre as duas portas. Para quem não é aqui de São Paulo e para quem não pega muito metrô, algumas linhas de metrô agora tem duas portas. Tem a porta do trem, que você vai entrar, e tem a porta na plataforma, para a pessoa não cair na linha do trem, né, etc, para não ter acidente, etc. Só que aí, Guga, o cara, ele ficou preso entre as duas portas. E quando o trem saiu, o trem esmagou a pessoa. O Lorivaldo Ferreira Silva Nepomuceno, 35 anos, Guga. O cara ia fazer aniversário no domingo agora. O trem seguiu viagem mesmo com o homem preso entre as portas. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na hora, né? Provavelmente. A Via Mobilidade, responsável pela administração da Lilás, divulgou uma nota lamentando. Mas segundo o relato dos presentes, a Via Mobilidade, no desespero de apagar as provas do crime, limpou os vidros antes que a perícia chegasse para poder normalizar as operações. Uma das pessoas falou sobre isso no Twitter. Põe aí, o que é dele? O tweet. Aí, ó. Além disso, eles não bloquearam os vagões para que pararem na porta onde teve esse acidente. Infelizmente, eu tive o azar de ficar na porta e chegando no Campo Limpo eu vi a tragédia de perto. Uma falta de respeito com a vítima e com as pessoas que não faziam ideia do que tinha rolado. Não é um caso isolado, né? Guguinho, em março desse ano já teve um acidente na Vila Prudente. Uma mulher também ficou presa entre as portas, mas foi resgatada a tempo. E não precisa ir muito longe. Na linha prata do metrô, olha o que aconteceu, Guga, agora, ontem, anteontem. Põe aí o vídeo da linha prata. As pessoas, olha onde as pessoas tiveram que andar. Olha onde as pessoas estão, Guga. Só tiveram que ir andando até lá, aqui por cima, ó. Aí, ó. Em cima do monotrilho, ó. Em cima do prédio. Um passageiro chegou a acionar o botão de emergência, o trem parou, os usuários desceram e tiveram que andar nessa corda bamba aí. O metrô confirmou confirmou a falha e disse que houve restrição de velocidade entre 1 e 2 horas da tarde, mas não informou o que causou a situação. A galera teve que andar... Olha a altura, Guga Noblar. Olha isso, cara. A pessoa cai daí, irmão. É caixão e vela. E a gente aproveita para prestar a solidariedade aí à família do moço que morreu. Onde está o nome dele aqui no negócio? Lorivaldo. Perdi. O Lorivaldo Ferreira Silva Nepomuceno, expressa solidariedade. Mais uma tragédia. Que descaso do metrô, né, Guga, com a vida das pessoas? Cara, isso acontece com quem? Acontece com quem é quebrado, com quem é pobre, com quem é fudido. É aquele tipo de história que me lembra até aquela canção do Chico Buarque, né? Construção, que ele fala do pedreiro, do ajudante de obras que morre e atrapalha o tráfego, e ele cria aquela letra que é uma poesia, inclusive ele faz com que todas as palavras da rima dele sejam palavras proparoxítonas, né? Amou daquela vez como se fosse a última. Estava vendo uma aula agora, a Lígia me mostrou uma aula de um professor explicando, né, a construção dessa música, a construção do Chico, como ele foi genial. Ele coloca sempre proparoxítona, que é quando a força da palavra está na antepenúltima sílaba, porque dá essa ideia de uma pessoa que está caindo, que é o que acontece na história da música, né? E aí acaba morrendo e atrapalhando o tráfego. E é isso que acontece. É mais um que morreu e atrapalhou o tráfego, porque é um pobre, ferrado, que está ali dependendo de um sistema que não está se preocupando como deveria, porque não atende da maneira como deveria, já que ele é um pobre, é um ferrado, não é alguém que vai ter um tratamento especial. Ele não merece um tratamento especial, ele é só um operário, é só alguém que está aí, é só mão de obra barata. É assim que é tratada a população pelas autoridades, que deveriam tratá-los como se estivessem lidando com alguém especial, porque são especiais. A gente não é especial pelo que tem, pelo dinheiro que tem, sim, pela maneira como a gente se porta, por ser honesto, por ter caráter. E esse era um cidadão que estava se formando em educação física, que trabalhava, que tem 3 filhos,
enfim, que era um cara que se dedicava realmente para transformar a vida da família e não merecia um final trágico como esse, mas é mais uma história que a gente vê aqui no Brasil e que é comum ao Brasil, né? Mais uma injustiça, um trabalhador que morre e atrapalha o tráfego, como canta o Chico Buarque. E a gente cobra aí que as autoridades revejam o modo como essas portas funcionam, né? Para que as pessoas parem de morrer, né? A pessoa que tem que trabalhar já pega... E essa linha socada de manhã, Guga, de gente, ou linha difícil de andar, viu, irmão? Ele é sempre cheia, sempre... Linha privatizada, inclusive, né? Faça-se o registro, quem toca ela é a Via Mobilidade. Então, é uma linha privada do metrô de São Paulo, não é uma linha pública. Cobrar aí a empresa, né? Que é a concessionária que toca a linha Lilás aí, e novamente um abraço à família do Lorivaldo, que morreu aí tragicamente aqui no metrô de São Paulo. Guga Noblar, vamos aproveitar. Guga, você sabia que a gente vai entrevistar o Malafaia agora? Vai ter, né? Tu acredita? Mas o Malafaia do bem. O Malafaia do bem. Nós vamos receber agora no Rolê ICL o deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá. Cadê o deputado? Bota o deputado pra gente. Calma aí que ele tá terminando de se ajeitar. Príncipe. Tava certo até agora. Tava certo. Vai. Príncipe. Fala, Guga. Jean Reitz, que disse que quer me dar parabéns aí pelo trabalho que eu fiz ontem e disse que eu tô sempre disposto a dar o furo pra gente. Que isso? Eu também tô. Sempre correndo atrás do furo. Outro jeito. É isso aí, essa é a minha vida. Dorinaldo Malafaia, deputado Dorinaldo. Primeira pergunta importante, deputado. Muito obrigado por estar aqui com a gente. O senhor é parente do dito cujo, deputado? Não? Não, graças a Deus. Deputado, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui do Rolê ICL. A gente está muito feliz em receber o senhor aqui, em especial pela pauta que a gente vai conversar. O deputado é do PDT, a gente obviamente vai falar... Calma, viu, gente? Vai falar sobre todos os assuntos que vocês estão imaginando, que a gente vai falar mais. A pauta que trouxe o deputado aqui é muito importante. É uma proposta que vai ser votada hoje na Câmara dos Deputados, que institui uma campanha nacional de uso consciente da tecnologia digital. Ela é relatada pela deputada Duda Salabero, o projeto é do deputado, e o objetivo é alertar sobre impactos do uso excessivo de telas por crianças e adolescentes, prevendo ações em escolas, unidades de saúde, mídia, redes sociais. Ela vem inspirada em campanhas anti-tabagismo do passado. Destaque para o caso da Sara Raíssa, que morreu depois de um desafio viral nas redes sociais há pouco tempo atrás, e a lei, se aprovada, vai ser batizada como Lei Sara Raíssa. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto, se tem a perspectiva de aprovar hoje ele na Câmara e a importância da gente discutir. Hoje em dia, a molecada está colada no telefone e vulnerável, né? Sem regulamentação de redes sociais, vulnerável a qualquer tipo de absurdo, deputado. Obrigado por estar com a gente hoje. Obrigado, William. Obrigado ao Guga, todo o povo aí a turma aí do ICL pelo convite e pelo destaque a esse importante projeto. É um projeto da atualidade. Olha, William, não há nenhum tipo de projeto nesse sentido, é até inovador esse nosso projeto, que está sendo relatado pela deputada Duda Salabert, que nós não temos hoje um padrão de educação para que crianças e adolescentes e famílias saibam exatamente o risco que um celular, que uma rede social pode significar na vida das pessoas. Então, o projeto ele é inspirado, como você falou, nas campanhas de tabagismo da década de 80. Nós queremos abrir exatamente essa perspectiva de orientação. Então, o projeto, num determinado momento, ele estabelece uma campanha nacional, que é exatamente dizer o seguinte: olha, o celular, que é uma ferramenta muito importante, mas ele, quando exposto, entregue a uma criança, a um adolescente, ele pode representar um risco potencial. Ele pode representar uma dificuldade de aprendizagem, uma dificuldade de relação social, uma dificuldade de estabelecer relações a própria dificuldade da maturidade cognitiva de crianças e adolescentes. Isso tem diversos estudos sobre isso. Tem um livro do David Hart que é importante de ler, que é a geração que estabelece exatamente uma reflexão sobre o uso, principalmente de redes sociais, a partir do incremento do iPhone. E faz todo um estudo sobre isso, William, e coloca a necessidade de que tenha um tipo de regulamentação ou, pelo menos, uma campanha educativa. Então,
o nosso projeto ele inicia com a campanha, mas ele estabelece também obrigatoriedades para as Big Techs, para os streams, para as plataformas. Inclusive, o início da formulação desse projeto estabelecia um percentual de multa. Que aqui, olha, eu vou falar de bastidor para vocês. Houve uma grande pressão por parte das Big Techs que não queriam estabelecer um nível de compromisso exatamente com o projeto, né, no sentido educativo. Então, nós lutamos muito, o relatório da Duda Salabert agora estabelece e faz com que o PROCON seja o órgão de fiscalização para cumprimento da lei. É importante porque, a partir daí, o PROCON estabelece dentro do padrão normativo do PROCON a multa devida para o descumprimento dessa lei. Tá? Então, assim, é uma ferramenta, é um arcabouço jurídico que nós estamos apresentando que nem o PROCON tinha. O PROCON não tinha nada que versasse sobre ter um instrumento que pudesse fiscalizar, né, que pudesse estabelecer algum tipo de compromisso das Big Techs. Então, o objetivo é esse, a gente deixar claro para a população, como foi na época da campanha do tabagismo, que o celular e a rede social não é algo inocente, que eu entrego para uma criança, não tem risco. Tem risco. Eu costumo dizer que é igual a gente andar numa rua, né? Nós fomos de uma geração onde a gente ia para a rua e a família dizia, olha, cuidado, que pode ter um carro, pode ter alguma confusão na rua, né? Você tinha liberdade de ir para a rua, mas sempre tinha preocupação de como se comportar na rua, dos perigos da rua. A mesma lógica se trata do celular. Você não pode entregar um celular para uma criança e achar que não há perigo, né? Que não há algum tipo de risco para essa criança, seja na sua formação e na maturidade cognitiva, seja na sua própria integridade física, como aconteceu com o caso exemplar, o caso lamentável da Sara Raissa, que inspira, né, que é uma homenagem que nós fazemos, inclusive, a essa tragédia, né, o que aconteceu com a Sara Raissa, né? Foi uma criança de 8 anos que entrou num desafio e acabou cometendo, né, um ato que custou a vida dessa criança e uma tragédia familiar. Então, esse é o objetivo do nosso projeto. A gente está realmente muito envolvido. A perspectiva hoje, de Luca, é que tenha aprovação. Nós chegamos a consensuar muito com o Centrão aqui para a gente poder chegar num texto final. A deputada Duda Salabert está fazendo um relatório muito consistente. O gabinete da deputada Duda Salabert tratou muito com o Centrão, né, com a União Brasil, com o MDB, tratou com muitos desses segmentos, né? Inclusive com as Big Techs também fizeram várias incursões nesse sentido. Deputado, peraí, Guga, rapidinho, deixa eu só aproveitar para a gente aproveitar mais tempo do deputado. A gente, deputado, obviamente a gente espera, amanhã a gente traz a notícia da aprovação, a gente espera que sim. E tem gente aqui falando no nosso chat, eu dei um apelido para o deputado Paulo Guedes há uns anos atrás, falei, deputado, põe aí no seu Twitter Paulo Guedes do Bem, ele colocou Paulo Guedes do Bem, fica a dica aí, deputado, bota aí, deputado Ronaldo Malafaia do Bem. Já tem. É isso, muito bom. Tá, já vou ressignificar o meu nome, hein? Opa! Olha, aqui é real. Até quem sabe faz ao vivo. Agora, mas deputado... É Malafaia do Bem mesmo, a turma tem dito isso aqui, Dilo. É isso, e é importante, a gente não tem culpa do nosso sobrenome, né, gente? Então, agora, deputado, eu queria aproveitar para a gente trazer mais um tema, eu vou deixar o Guga perguntar, eu só vou introduzir o tema e o Guga pode perguntar. A gente tem que perguntar para o senhor, obviamente, também sobre o racha do PDT, né? A demissão do Carlos Lupe no Ministério da Previdência rachou o PDT no Congresso. Tem deputados que já anunciaram que vão deixar a base do governo Lula, já os senadores, por exemplo, decidiram manter o apoio ao Planalto. O racha aconteceu 4 dias depois da saída do ministro Carlos Lupe, em meio às investigações da Polícia Federal sobre fraudes e desvios no INSS. Na Câmara, a bancada considerou a demissão como um desrespeito. Os deputados afirmaram que vão adotar uma postura independente. Já no Senado, a orientação foi contrária. O líder da bancada, o senador Everton Rocha, confirmou a permanência na base e disse que a decisão se baseia na afinidade com o projeto de desenvolvimento. Hoje o PDT tem 17 deputados federais, inclusive o deputado Malafaia, e 3 senadores integram a base do governo desde a posse do Lula em 2023. Pergunte sobre isso, Guga Noblar.
Eu ia fazer essa ponte mesmo, porque você disse que está tentando aprovar um projeto, citou um monte de partido que está negociando, até o Centrão, para ajudar a aprovar esse projeto, e não citou o PT. Teve, claro, esse racha agora, pelo menos na Câmara. O PDT reunido na casa do Mário Heringer, Mário Heringer. Inclusive, eu estava ontem com o Mário Heringer, eu conversei com o Mário Heringer depois desse racha, eu conversei longamente ontem com o Mário Heringer, e eu perguntei isso para ele, vou te perguntar também, o que adianta desembarcar do governo se na prática o PDT vai continuar votando com o governo, ou não será assim? Não, primeira formulação é que nós tivemos, viu, Guga, uma reunião da bancada ontem ainda pela manhã, e a nossa bancada, obviamente que há descontentamento da ao processo que se deu do Carlos Lupe, há um descontentamento em torno disso, há um descontentamento da bancada no que diz respeito às relações, porque o PDT, só resgatando, o PDT tem tido um compromisso com o governo Lula muito acima da média, inclusive da média do próprio PT. Em termos de votação, as votações do PDT são praticamente todas bem casadinhas, bem alinhadas com o governo. Nós não discordamos, pelo contrário, nós entregamos as votações de maneira muito, muito, muito forte, e muito alinhada com o PT. Então há, sem dúvida alguma, também um descontentamento na relação dos ministérios com alguns estados. Alguns estados têm reclamado muito dessa relação. É o caso do Rio de Janeiro, por exemplo. Por outro lado, há estados que têm maior relação e bases parlamentares de alguns estados com ministérios. Então, assim, tem uma reflexão sobre isso, sobre o tratamento, sobre a relação. Agora, eu queria deixar assim, com bastante clareza de que na nossa reunião não houve nenhuma definição de saída da base. Essa fala ou essa declaração que ontem nos surpreendeu, e nos surpreendeu mesmo, porque nós saímos de uma reunião onde nós definimos a permanência na base do governo Lula, porque é isso mesmo que falou os companheiros do Senado. Então na reunião vocês decidiram permanecer, deputado, e aí vocês foram surpreendidos com a notícia, então, do Mário Heringer. Surpreso com a notícia, tá? Só para esclarecer. Deixando claro para vocês que nós não vamos sair da base do governo, tá certo? Há um descontentamento, isso é verdade, que se trata na política, que se debate, que se discute com o governo. Nós temos um projeto e um campo político definido, um campo que o PDT é parte do campo progressista. Não há possibilidade do PDT, por exemplo, deslocamento de base e ir para um campo que seja o campo da direita, e principalmente da extrema-direita, não há chance. Ou seja, um deslocamento, nesse sentido, não há chance. Agora, a bancada abriu, De Luca e Guga, uma reflexão sobre tudo que entregou ao PT, que de maneira como aliado, os seus votos, a sua fidelidade, e como essa relação tem sido construída. Vou lhe dar um exemplo. Nós temos situações internas, por exemplo, da base do governo, de ministérios que estão na mão, por exemplo, do Centrão, e que, às vezes, em estados, acabam privilegiando muito mais a oposição do que a própria base. Então, há que se pensar como ela acontece, de como é que essa relação política acontece nos estados, onde a política baixa a terra, onde a gente deputado, vai... Só para ser objetivo aqui, deputado, só para ser objetivo, são 17 deputados federais do PDT. O Mário Heringer, que é o líder do partido, ele está dizendo que rompeu, está dando entrevista na CNN, eu conversei com ele. Teve, então, só para a gente entender, porque o que o senhor está dando aqui é uma novidade. O PDT teve 2 reuniões ontem, foi isso? Uma na casa do Mário e outra na Câmara, e a reunião da Câmara divergiu da reunião do Mário. Por que o líder do partido está dizendo que desembarcou? E sendo assim, objetivo, desses 17 deputados, quantos, portanto, estão de acordo
com o líder do partido e estão dizendo que abriram mão da base do governo. Dos 17, quantos estão com Mário Heringer nessa história de que abriram mão da base do governo? Exatamente quantos? Guga, na nossa reunião nós tínhamos 17 deputados, que é a bancada do PDT, com a presença do presidente Lupi. Nessa reunião, foi a única reunião que eu participei. Uhum. A bancada de deputados federais, nesse momento, não tínhamos os senadores. Certo? Para ser objetivo. Segundo, a definição da reunião da bancada sobre a coordenação do líder Mário Heringer foi de que o PDT permanece na base do governo. Permanece na base do governo. 2. Crise de independência. O que significa isso? Menos adesismo às teses do governo. O que representa isso na prática, Guga? Vou te dar um exemplo do BPC. Benefício o famoso BPC, de prestação continuada. O BPC, por exemplo, nós seguimos a orientação do governo, né, a maioria da bancada, nós éramos contrários àquela formulação, mas seguimos com a fidelidade, a maioria da bancada, e depois você viu o que aconteceu, né? O teve que vetar, dada a grande impopularidade do tema. E depois nós tivemos uma dificuldade. Então são temas, por exemplo, que a cada votação, a independência significa isso, significa ter menos adesismo às teses e ser mais reflexivo. Obviamente que isso abre uma perspectiva também de pensar 26, de pensar como é que essa relação se constrói para 26. Então, assim, para ser muito objetivo, Guga, foi isso. Nós, primeiro, não autorizamos, como bancada, ninguém, absolutamente ninguém, a afirmar que nós estaríamos saindo da base. O consenso foi esse. Então, nos causou surpresa. Foi uma decisão de forma unilateral, então, do Mário Heringer falar isso publicamente, deputado. Não foi uma decisão da bancada, isso que o senhor está falando para a gente. Contradizendo. Eu te confesso que a declaração, eu vi pelo jornal, a declaração do Globo. Tá? Eu não vi a fala do Mário. E até questionei essa questão. Não, porque nós temos uma afinidade sobre isso, é tranquilo. O Mário é um grande líder, é uma pessoa que nós temos o maior respeito. Né? E eu não sei em que momento essa afirmação foi feita. Mas eu quero dizer a vocês e transmitir de que a resolução que nós tomamos, inclusive com a fala do próprio presidente Lupi, foi exatamente na perspectiva do campo político que nós temos, né, da relação que nós temos com o compromisso com o Brasil e com o campo progressista, exatamente de permanecer ajudando o governo na base do governo, basicamente estabelecendo um maior nível de independência, de reflexão, né, de cuidar da nossa bancada, de conversar pauta a pauta com o governo, né? Ou seja, não receber apenas a confiança completa. Tem responsabilidades, né? Nós temos responsabilidade com o governo também. O senhor falou de 2026 já. Estão pensando em, de alguma maneira, ressuscitar a candidatura a presidente do Ciro Gomes com esse passo rumo a uma independência, apesar do senhor falar que parte da bancada continuará votando com o governo, não rompeu com o governo. A independência, essa independência que o senhor está falando, ela está sendo passada para a imprensa como se fosse um rompimento. Já o senhor está passando, não, como se fosse uma posição política, mas que vocês não romperam. Mas, enfim, vai ter, talvez, a volta do Ciro Gomes no meio dessa confusão? Ontem, inclusive, o Ciro Gomes ele deu entrevista, e a gente mostrou de manhã no N1, ao My News, ele dizendo que a culpa da crise no INSS era do Temer, do Bolsonaro e do Lula, né? Dizendo que o ministro Carlos Lupi ele foi retirado do governo como um fusível, né? Que queima e você tira para não comprometer a rede elétrica da casa, mas não assumiu, por exemplo, a responsabilidade do ministro Carlos Lupi, né, na condução dessa crise. O Ciro Gomes muito crítico ao governo Lula, mais uma vez voltou a criticar, e essa pergunta do Google é importante, ministro. Ministro não, de deputado, já estou colocando o deputado Reinaldo como ministro.
Mas se o Ciro Gomes aí pode voltar a ser o nome do PDT como candidato a presidente em 2026, deputado. Importante pergunta. Olha, primeiro que o Ciro é um nome que que pontua nas pesquisas. O Ciro, sem dúvida alguma, é um filiado do partido, é um dirigente do partido, que nós temos o maior respeito pelo Ciro. O Ciro Gomes é uma figura importante da República Brasileira, né? O Ciro não está fora dessa perspectiva de ser candidato. O Ciro tem sinalizado nesse sentido, né? Então nós consideramos, sim, o Ciro como alguém importante, um quadro importante do partido, que, dependendo do desenrolar, né, da própria configuração política, eu acho que é um nome habilitado, que aparece nas pesquisas. Bem, dito isso, nós também, por outro lado, não fizemos nenhum movimento, e não estamos fazendo nenhum movimento de lançamento do Ciro. Certo? É um quadro importante, que tem capacidade, capilaridade, tem densidade. No entanto, nós não definimos absolutamente nada sobre a questão da presidência. Nós continuamos, como te falei, como um projeto de aliado, de candidatura já anunciada. A candidatura do presidente, a possível candidatura do presidente Lula. Né? Isso, para nós, é uma definição. Nós temos essa relação. Né? O seu áudio então, falou, portanto, deputado, eu queria só que você repetisse essa última frase, porque acho que ela é importante, e o seu áudio falhou. O senhor falava sobre a candidatura do presidente Lula. Repete para mim, por favor, deputado. Então, o que eu disse para você é que o presidente Lula, candidato, a nossa estratégia, o que nós estamos seguindo é exatamente o apoio à candidatura do presidente Lula. Respeitando que nós temos um quadro importante do partido, que é o Ciro Gomes, que tem densidade eleitoral, tem credibilidade, tem capacidade, ou seja, está apto. Mas, neste momento, nós não mudamos a nossa perspectiva. Nós achamos que, para enfrentar isso é uma opinião minha, para enfrentar o que nós vivemos no Brasil hoje, nessa polarização, nós apostamos ainda que o presidente Lula seja essa figura. Deputado Dorinaldo Malafaia, o Malafaia do bem, convidado para voltar sempre aqui, viu, deputado? Um grande abraço para o senhor, um grande abraço aos amapaenses que assistem o ICL Notícias. O senhor, sempre que quiser voltar, um grande abraço para a assessoria aí, para o Júlio, que possibilitou essa entrevista. Querendo voltar, deputado, só dá um toque e as portas estão abertas. Um grande abraço para o senhor. Obrigado, deputado. Obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas. Um forte abraço, estou à disposição também, tá? Com toda a sinceridade e transparência, para a gente conversar sobre política, como ela é, né? Tem muita coisa de bastidor, tem muita coisa legal e a gente vai aqui revelando, conversando, se posicionando de maneira transparente. Muito obrigado. Tamo junto, deputado. Malafaia. Grande abraço, obrigado. Malafaia do bem, junto com a gente aqui. Guga Noblar. Tem mais um tempo para algumas coisinhas? Você quer ir para onde, Létícia? Racismo do América Mineiro. Racismo no América Mineiro. Príncipe, só para avisar, a partir de amanhã vamos começar uma campanha aqui que tá rolando o Prêmio Best e a gente não pede. Todos os canais pedem. A gente não pede. A gente tem quantas pessoas vendo o Rolê CL aí, o Vitão agora? 7 mil. Eu e Guga Noblar, eu nunca... Assim, vou falar um negócio pra vocês. Você sabe que eu sou muito sincero com vocês aqui, né? Sempre que eu perco o prêmio, eu fico me sentindo mal, fico me sentindo meio... a minha autoestima é uma desgraça. Então, eu nem peço, porque eu acho que eu vou perder. Mas o Guga incentivou. Então, nós vamos pedir aqui no Rolê ICL, eu e Guga Noblar estamos concorrendo, estamos na lista, deixa eu achar aqui, certinho o Google, a lista que eu e vocês estamos concorrendo. Eu e o Guga Noblar, cadê? Influenciador, o Guga tá em influenciador de opinião, é isso, Guga Noblar? De opinião. Ano passado eu consegui passar entre os 20 desse aí. Esse aí é o mundo inteiro. Eu não consegui, eu sou uma desgraça, ninguém gosta de mim, eu sou... eu tô na 57ª posição nessa lista agora. Influenciador, essa, né, influenciador de política, tu e Guga, não é, Guga? Porque está nessa também, não tá? Eu não sei, não, eu não olhei ainda dele. Peraí,
Eu vou confirmar aqui. Eu tô em influenciador de política e jornalista influenciador, nessas duas. E o Guga Noblar está em influenciador de opinião e jornalista influenciador. Então eu e o Guga estamos em jornalista influenciador. Eu tô influenciador de política e o Guga é influenciador de opinião. Então aí, entrem lá em premibest.com, votem em Guga Noblar, William De Luca. Tem um monte de gente do ICL lá, pode votar na galera do ICL também. Mas importante é... Ó, hoje eu tô na posição 57. Vamos ver amanhã se vocês vão dar uma moral. 59. Beleza. Vocês vão dar uma moral pra mim e pro Guga aí. Mas a Letícia faz arte amanhã, Letícia. Pede pra fazer uma arte aí pra nós. Cara, eu faço tudo, né? Você faz, Letícia. É o seu emprego. O seu emprego é esse, Letícia. Fazer a arte, eu sei o quê? Designer agora? Você vai mandar fazer, Letícia. Não quer fazer? Aí sim. Não quer fazer? Eu vou apoiar vocês nessa. Tá com uma vaga aberta de roteirista. Ah, não, você vai fazer? Ah, tá bom. Ó, eu tô Vocês vão ganhar. Influenciador de política e jornalista influenciador, eu e o Guga Noblar, que é dele. O Guga Noblar tá em jornalista influenciador também e influenciador de opinião. Então essas são as categorias que Guga Noblar, o Chico Sá tá umas 500 categorias, o Chico Pinheiro também tá umas 400 categorias diferentes. Então vote nós aí. Olha, o Guga Noblar, influenciador de opinião e jornalista influenciador. Vote nós aí no prêmio IBEST 2025. IBEST.com você vai achar, mas amanhã a gente vai trazer o nosso voto direto para vocês clicarem. Mas entrem lá no prêmio IBEST, IBEST.com, enfim. Aí vai cair uma listinha lá de categorias. E a gente tá nessas duas aí que o Príncipe falou, né? Jornalista, influenciador jornalista, jornalista opinião e jornalista político, é política. Eu é influenciador de política, jornalista influenciador, e você, jornalista influenciador e influenciador de opinião. O Google influencia a opinião de vocês? Eu não sei se eu vou voltar nessa categoria não, porque eu não tenho certeza. Dito isso... Está nessa categoria, porque essa é mundial, essa tem Neymar, tem Anitta, tem geral, e eu não sei como que ano passado eu passei. Mas você é melhor que eles, assim. Eu fiquei chocado. Entre Anitta, Neymar e Guga Noblar, eu fico com o Guga Noblar. Anitta. Dito isso, Guga Noblar, acabou, né, o programa? Temos alguma coisa, Letícia? Nós chamamos o marketing, já chamamos a pós-graduação. Coisa até tem. Tem um monte de coisa no roteiro, né? Mas não deu tempo, hoje que a entrevista tomou bastante tempo. Mas foi uma excelente entrevista aí do nosso deputado Dorinaldo Malafaia. E nós vamos terminando o nosso Rolê em Série de hoje. Amanhã estaremos de volta, eu, Guga Noblar. Guga, amanhã teremos um correspondente direto do Vaticano. Só digo isso. Olha... O nosso Ilso Scamparino estará numa sacada do Vaticano para fazer a transmissão ao vivo do conclave. Amanhã vocês vão descobrir quem é. A gente se vê amanhã com mais maluquices do nosso Rolê. Beijo pra vocês. Oi, Guga. João Veiga mandou aqui, ó. Guga influencia assim. Passei a fumar um beck. Obrigado. Por que as elites odeiam tanto o povo brasileiro? Segundo essas elites, as cidades de fora são sempre as melhores, as pessoas lá são mais educadas, honestas, bonitas. Cidade boa é Miami, comida e cultura de valor só na Europa. É sobre esse tema e a explicação disso que farei a próxima aula magna da pós-graduação do ICL, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. A aula Por que as elites odeiam o povo brasileiro será no dia 15 de maio, na quinta-feira, às 20 horas. É uma aula de graça e aberta ao público. Uma oportunidade única para você conhecer essa pós que é revolucionária. Participe desse momento especial com o ICL e a FESP São Paulo. Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Vale tudo por qual dinheiro? Quem tem dinheiro e o que é dinheiro no país? Já foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!